Muito bem. Então, na aula de física de hoje, o assunto é eletrodinâmica. E o capítulo que a gente vai estudar na aula de hoje é associação mista. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma revisão sobre a primeira lei de Ohm e as associações em série e em paralelo, que elas vão ser muito importantes para que a gente entenda melhor a associação mista, que nada mais é do que misturar associações em série e paralelo. Vamos lá, então, começando aí pela primeira lei de Ohm, lembre-se que na primeira lei de Ohm, se você tiver um resistor, aqui eu estou desenhando um resistor com resistência R, e se você aplicar uma diferença de potencial nos terminais dessa resistência, chamando de U, vai aparecer uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é calculada da seguinte forma: I é igual a U sobre R. Ou, se você preferir, U é igual a R vezes I. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Muito bem. Então, lembre-se também que um resistor ôhmico, estou escrevendo aqui, ôhmico, a resistência ela é constante, certo? Portanto, vai dar um gráfico mais ou menos assim, é uma reta crescente. Então, se você for desenhar um gráfico de tensão por corrente, vai dar uma reta, resistor ôhmico, ok? Muito bem. Esses exemplos sobre a primeira lei de Ohm, né? A gente já fez bastante nos vídeos anteriores. Então, caso você não lembre, é muito importante que você assista os vídeos relacionados aí no canal. E agora a gente vai relembrar os tipos de associação em série e paralelo. Porque o importante no circuito elétrico, depois que a gente descobrir que tipo de associação que nós temos, vai ser basicamente calcular o quê? Calcular a corrente elétrica. Esse I em vermelho, corrente elétrica. E antes de mais nada, né, antes da gente prosseguir, vamos relembrar rapidamente aqui as unidades utilizadas para cada para cada uma das constantes. O U é a tensão da resistência, unidade é em volt. O R é a resistência, dado em ohm, então essa é a unidade ohm. E o I é a corrente elétrica. A unidade é ampere, certo? Muito bem. Então, essa foi a revisão da primeira lei de Ohm. E agora a gente vai fazer a revisão de associação em série e logo em seguida associação em paralelo. Vamos lá. Associação em série. Muito bem, então perceba aí que nós temos duas resistências ou dois resistores, R1 e R2. E elas estão associadas em série. Por quê? Bom, basicamente porque, se você observar que em R1 passa uma corrente elétrica I, essa corrente será exatamente a mesma corrente que vai passar pela resistência R2, certo? Então, a primeira relação que a gente pode escrever vai ser que a corrente I1 é igual à corrente I2, ou seja, a corrente que passa pela resistência número 1 é igual à corrente que passa pela resistência número 2. Isso é muito importante. Legal. Para a gente poder calcular agora, numa associação em série, a resistência equivalente,
Então, na associação em série, a resistência equivalente, nós somamos R1 mais R2. Claro, se você tivesse mais resistências em série, por exemplo, R1, R2, R3, R4, você simplesmente vai somar todas elas. Mas é muito importante observar que, para que a gente consiga calcular a resistência equivalente somando, precisamos identificar que é uma associação em série. E, mais uma vez, quando a associação está em série, é quando a corrente que passa numa resistência é igual à corrente que passa numa outra resistência, ok? Outra coisa que é muito importante observar é que essas duas resistências R1 e R2, elas estão conectadas por apenas um único ponto, certo? Por um único ponto que eu estou marcando aqui em azul. Único ponto. Isso é muito importante. Muito bem. E agora que a gente já sabe calcular a resistência equivalente, nós conseguimos calcular quem? A corrente total do circuito. Perceba que a corrente total do circuito, que é a corrente que sai desse gerador ou dessa pilha, observa que aqui embaixo nós temos uma pilha ou uma bateria, né? A corrente que sai dessa pilha, vamos chamar de I, vai ser calculada da seguinte maneira. Vamos fazer o URI, U igual a RI. Então, U igual a RI, no caso, a primeira lei de Ohm. E esse U vai ser quem? Vai ser exatamente a tensão da pilha, o total. E o R vai ser a resistência equivalente do circuito. Resistência equivalente do circuito. E o I, que é a corrente, será quem? É a corrente total, né? A corrente total sempre vai ser a corrente que sai da pilha ou do gerador. Ok? E total é a corrente que sai do gerador. E esse total é a mesma corrente I1, que é a mesma corrente I2. E total. Certo? Muito bem. E a última coisa que a gente pode acrescentar nesse exemplo, né, de associação em série, outra coisa que é muito importante, é que essa tensão aí, o U, podemos chamar até de U total, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma das tensões parciais. Como assim a soma das tensões parciais? Vamos observar aqui, ó, as resistências R1 e R2. R1 e R2, para cada uma dessas resistências, nós temos uma tensão elétrica associada. O 1 e o 2, de acordo com a primeira lei de Ohm, certo? Então, para a gente calcular esse U1 ou esse U2, basta a gente colocar na formulinha da segunda lei de Ohm. Vou escrever aqui em cima, U1 é igual a R1 vezes o I, certo? E o U2 é igual a R2 vezes o I. Bom, isso é bem tranquilo, a gente lembra muito bem, né, das aulas anteriores. E aí, como nós temos aí U1 e U2, e temos também o U total, que é a tensão da pilha, a última equação, que é muito importante se perceber, é que a tensão total, U total, será a soma das tensões parciais, U1 mais U2. Claro, se tiver mais resistências, então nós vamos somar as tensões de cada resistência. Então, o total é igual a O1 mais o 2 mais o 3 mais o 4, assim por diante para todas as resistências que estiverem em série. Ok? Muito bem. Então, essa foi a revisão das associações série. Nunca se esqueça aí que
Duas resistências estão em série quando elas estão conectadas por apenas um único ponto e a corrente que passa por uma resistência é igual à corrente que passa pela outra, tá certo? No caso, a corrente só tem um único caminho para percorrer, né? Se passar por R1, vai ter que passar também por R2. Muito bem. Caso você precise de exemplos mais práticos, recomendo aí que você assista os vídeos anteriores sobre associação em série, na qual eu faço vários exercícios. Vamos lá, agora a gente vai revisar também a associação em paralelo. Então, temos aqui um desenho de uma associação em paralelo. O que nós podemos observar? Temos duas resistências R1 e R2, e agora, perceba que essas duas resistências aí, elas estão conectadas por dois pontos. Então, eu estou marcando em azul os dois pontos, certo? Muito bem. Então, essa é a primeira coisa aí que a gente consegue observar. Sempre começa observando isso, né? Quantos pontos eles se conectam. E outra coisa que é muito importante também observar é a corrente elétrica. Então, em R1, na resistência número 1, passa uma corrente elétrica que vamos chamar de I1. E na resistência R2, passa uma corrente elétrica que nós vamos chamar de I2. Muito bem. Perceba que essas correntes, elas não são necessariamente iguais, na verdade. Por que elas não são necessariamente iguais? Porque I1 e o I2, né, elas estão sendo divididas. Uma parte vai para R1, uma parte vai para R2, mas de onde vem essa corrente? Ela vem do gerador ou da pilha. É exatamente quem? A corrente total. Então, estou desenhando aqui. Vamos ver, um pouquinho maior aqui o desenho. Essa corrente, que podemos chamar de corrente total, novamente, ó, e total, ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma das correntes I1 mais I2. Tá certo? Uma parte vem para I1, outra parte vem para I2. Vamos escrever isso, então? Então, a segunda relação, que é muito importante que você anote aí nessa revisão, caso você ainda não tenha, é que na associação em paralelo, a corrente total é igual à corrente I1 mais I2. Muito bem. Muito importante aí que você consiga entender direitinho, tá? O que mais nós podemos observar desse circuito, né? Nós temos que calcular também a resistência equivalente, certo? Então, como calculamos a resistência equivalente? Então, a resistência equivalente para duas resistências em paralelo vai ser o chamado produto pela soma. Como assim, produto pela soma? Vamos pegar os valores de R1 e R2 e vamos multiplicar em cima e dividir pela soma. Somar embaixo. R1 mais R2. Produto pela soma. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Claro que você pode ter mais de duas resistências em paralelo, não é verdade? Quando você tiver mais de duas resistências em paralelo, o que nós vamos escrever aí com relação a essas duas primeiras relações? Que a corrente total, ela vai ser a soma de todas as correntes que tiver no circuito. Certo? Então, se você tiver aí várias resistências em paralelo, estou desenhando aqui do lado direito, em azul, por exemplo, R1, R2,
R3, R4, ok? Então, a corrente total que entra no circuito, ela vai ser quem? A soma de todas as correntezinhas de cada uma das resistências. I1 mais I2 mais I3 mais I4. Ok? Fácil, né? E, para a gente calcular a resistência equivalente, quando você tiver mais de duas, nós utilizamos a seguinte relação. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais, e assim por diante. Ok? Bom, então, mais uma vez aí, numa associação em paralelo, as resistências elas estão conectadas todas em dois pontinhos, desenhadas aí em azul nessa figura, e a corrente total vai ser a soma das correntes parciais, a soma de cada corrente que passa por cada resistência. Muito bem. E agora o que que falta? Só falta a gente usar aí, né, a primeira lei de Ohm, URI, U igual a RI. Então, U igual a RI, esse U vai ser quem? Vai ser a tensão total, que é exatamente esse U da pilha, sempre em volts, né? Nunca se esqueça que é em volts. O R é a resistência equivalente do circuito, calculado pelas duas maneiras. Então, muito importante você saber diferenciar essas duas relações. A primeira, aqui de cima, é quando você tiver somente duas resistências em paralelo. A de baixo é quando você tiver mais do que duas resistências em paralelo. Então, calculamos a resistência equivalente e o I dessa primeira lei de Ohm é a corrente total do circuito. É a mesma corrente aí, né, que sai do gerador ou da pilha. Muito bem. E agora, para finalizar, a última coisa que é muito importante a gente lembrar é sobre a tensão, o U de cada resistência. Então, perceba que em cada uma dessas resistências, R1 e R2, podemos calcular o U, né? A tensão U1 e a tensão U2. Vou desenhar aqui para baixo, sim. U2. Pronto. E como calculamos mesmo o U1 e o U2? Exatamente da mesma maneira que calculamos no exemplo anterior, lá em série, né? Então, U1 é igual a R1 e 1, U2 é igual a R2 e 2. Então, se precisar, é assim que a gente calcula. E qual que é a equação importante? É que a tensão total, ela nada mais é do que o quê? Ela é igual a U1, que é igual a U2. Ou seja, quando temos uma associação em paralelo, as tensões são iguais. Tudo bem? Deu para entender? Então, vamos colocar essas duas informações importantes aí, ó. Na associação em paralelo, aqui na caixinha, na parte de cima, né? O I total é I1 mais I2 mais I3, assim por diante. E o U total é igual a U1, que é igual ao 2, que é igual ao 3. Então, as tensões, elas sempre são iguais e as correntes se somam, tá certo? As tensões são iguais e as correntes se somam. Vamos ver, rapidamente, voltando aqui, a associação em série. A associação em série vai ser exatamente o contrário, né? Enquanto a corrente agora é igual, I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a corrente total, as tensões se somam. Ok? Deu para fazer essa comparação entre os dois tipos de associações, né? Em série,
as correntes são iguais e as tensões se somam, e em paralelo, as correntes se somam e as tensões são iguais. Muito bem. Então, essa foi a revisão aí de associação em série paralelo e também da primeira lei de Ohm. E aqui nós temos o formulário já apresentado aí nas aulas anteriores, certo? Então, se você preferir aí, né, se você precisar, pode pausar o vídeo para copiar todas essas formulinhas. E agora a gente vai dar continuidade para a gente falar sobre associações mistas. Então, o que seria uma associação mista? Uma associação mista é uma mistura entre associação em paralelo e em série, tá certo? E o que a gente vai ter que observar nos exercícios? Nós vamos ter que descobrir quais resistências estão em série e quais resistências estão em paralelo. Então, espero que você tenha entendido aí essa primeira parte da aula, essa revisão, que foi muito importante, né, para a gente poder se situar bem aí, para começar a fazer a associação mista. E agora eu quero que você pause o vídeo para que você possa observar aí, né, quais resistências estão em série, quais resistências estão em paralelo. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta observar. Muito bem, espero que você tenha conseguido observar aí, né, que neste caso, as resistências 3 e 6 aqui, que eu estou circulando, elas estão em paralelo. Legal. Muito bem. Então, parabéns se você conseguiu observar isso. Por quê? Porque elas estão conectadas por 2 pontos, né? Aqui em azulzinho. Tá bom, mas e essa outra resistência de 6 ohm? Eu não posso falar que a resistência de 6 ohm está em série com essa de 3, aqui em verde? Então, a resposta é não. Não podemos falar que essas duas resistências de 3 e de 6, aqui circulada, aqui em verde, né? Elas não estão em série, tudo bem? Por que elas não estão em série? Porque, além de você não conseguir aí observar aqui, elas estão ligadas por um único ponto e tem uma outra resistência aqui embaixo, então isso já indica que não está em série. E além disso, as correntes, vamos lá, anotando aqui, ó, vamos chamar de I1, a corrente de 3 ohm, e o I3, a corrente de 6 ohm. E o I2 aqui embaixo, essa outra de 6. Então, não podemos falar que a corrente I1 é igual à corrente I2, nem que o I1 é igual a I3. Tudo bem? Então, vou circular de novo em verde. I1 não é igual a I3 necessariamente. Por quê? Porque a equação correta que nós temos que escrever aqui é que a corrente número 3 vai ser a soma do I1 mais I2. Lembra? Quando você tiver uma associação em paralelo, a corrente que entra vai ser igual à soma das correntes das resistências em paralelo. Deu para entender? Ficou claro agora? Muito bem. Então, qual que é a nossa tarefa aí, né? As nossas próximas tarefas, primeiramente, a gente vai calcular o quê? As resistências equivalentes dos circuitos. Vamos lá. Então, essa aula vai ser dividida em 2 partes, parte 1 e parte 2. Vamos aprender a calcular a resistência equivalente de uma associação mista e depois
a corrente total e a tensão total de uma seção mista. Claro, para a gente calcular a corrente total e a tensão total, nós vamos ter que utilizar a primeira lei de Ohm. E na parte 2 dessa aula, nós vamos dividir a tensão, né, de uma associação mista. Então, a gente vai calcular as tensões parciais de cada pedacinho do circuito, de cada resistor. E vamos calcular a corrente que passa em cada resistor. Mas vamos por partes, né? Vamos começar aí pela parte número 1, que é resistência equivalente e corrente total, tensão total. Vamos lá. Associação mista, resistência equivalente. Então, nesse exemplo número 1, a gente vai calcular a resistência equivalente desse circuito. Ok? Então, eu vou continuar o que a gente já estava fazendo. E também, se você tiver agora já as suas formulinhas, né, o seu formulário, é muito importante que você comece aí já a pegar a sua folhinha, o seu lápis, para poder fazer algumas continhas. Vamos lá. Primeiro de tudo, observar que nós temos que primeiro encontrar as resistências que estão em série e em paralelo. Então, primeiramente, né, essas duas resistências aqui, ó, de 3 e 6, elas estão em paralelo. O que a gente vai fazer, então? A gente vai calcular a resistência equivalente dessas duas e depois vamos substituir o valor no novo circuito, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular aí quanto que vai valer a resistência equivalente em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente, eu estou fazendo aqui em azul, não, em verde, né? Para manter aqui a cor. Então, a resistência equivalente, qual que é a formulinha? Quando você tiver duas resistências em paralelo, vai virar o produto pela soma. Então, vamos multiplicar em cima 3 vezes 6, dividido pela soma 3 mais 6. Então, quanto vai dar aqui? 18 dividido por 9, que é igual a 2 ohm. 2 ohm é a resistência equivalente dessa parte verde, né, que está em paralelo. E agora a gente vai redesenhar, fazer o mesmo circuitinho aí, só que substituindo essas duas resistências por uma só. Então vai ficar assim, ó. Uma resistência de 2 ohm, já substituindo. Aqui do lado direito, nós temos uma resistência de 6 ohm. E lá embaixo uma pilha, né? Essa pilha aqui não tem tensão. Por enquanto é só para calcular a resistência equivalente. Então, não estamos preocupados com o valor do U dessa pilha. Legal. Então, a parte 1 já está completa. Agora, estamos na segunda parte aqui da resolução do exercício. Perceba que nós temos um circuito novo, né? Uma resistência de 2 ohm e uma resistência de 6 ohm. E agora, quero que você identifique que tipo de associação nós temos aí. Está em série ou em paralelo? Espero que você tenha respondido aí corretamente. Essas duas resistências, de 2 e de 6, elas estão em série. Beleza, muito bem. E para calcular a resistência equivalente em série, nós simplesmente somamos, né? Então, a resistência equivalente vai ser 2 mais 6, que dá 8 ohm. Muito bem, 8 ohm. Essa seria o quê? A resposta aí do nosso primeiro exemplo. E eu tenho certeza aí, né, que se você entendeu, você consegue fazer os próximos exercícios, tá? E é um assunto que cai bastante nas provas, ok? É um assunto que cai bastante nas provas. Então, primeiro de tudo é entender direitinho o cálculo de resistência equivalente. Então, vamos fazer o próximo agora. Então, exemplo número 2.
Mais uma vez, nós queremos calcular a resistência equivalente desse circuito. Perceba que nós temos agora 3 resistências também, né? Uma de 10 ohm, uma de 2 ohm e uma de 4 ohm. Muito bem. Então, eu quero que você pause o vídeo e tente aí calcular esse equivalente. Claro, né? Primeiramente, descobrindo quais resistências estão em série e quais estão em paralelo. Vamos lá, tenta pausar o vídeo e tenta fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer aí. Então, para começar, né? Primeiro de tudo, nós podemos observar que a resistência de 10 e de 2 estão em série. Sempre pega de 2 em 2, né? Sempre de 2 a 2, ó. Então, esses dois aqui estão em série. Tá? Eu não posso falar, se você falou que essa de 4 e de 2 estão em paralelo, vai estar errado. Elas não estão em paralelo. Lembre-se que em paralelo, duas resistências, elas precisam ser conectadas por 2 pontinhos assim, ó. E a corrente total vai ser a soma de cada correntezinha, ó. I1 mais I2, certo? Que isso não acontece nesse circulado aqui em verde, certo? Então vai estar errado, né? Muito bem. Então, se você encontrou que está em paralelo, vai estar errado. Agora, se você encontrou que está em série, essa de 10 e de 2, então perfeito. Vamos calcular a resistência equivalente entre esses 10 e 2, que estão em série. Vou anotar aqui, ó, em azul, série. Resistência equivalente é só somar, né? 10 mais 2, que dá 12. Nunca se esqueça da unidade, ó. Ohm, ok? Se você não lembra o que é ohm, então eu estou escrevendo aqui, ó. Ohm, O-H-M. Pronto. E agora, vamos redesenhar o circuito, substituindo aquelas duas resistências de 10 e de 2 por uma de 12. Então, o circuito novo vai ficar assim, ó. Aquela de 4 ohm lá em cima, continua normalmente. Temos uma de 12 agora aqui embaixo dela. E agora, por último, a nossa pilha, né? Muito bem. E agora, quero que você pause o vídeo aí, se você ainda não fez. Calcule a resistência equivalente dessa de 4 e de 12, claro, identificando primeiramente aí que tipo de associação você tem. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer, se você ainda não fez. Muito bem. Então, fazendo as continhas aí, né? Percebemos que elas estão em paralelo. Produto pela soma. Então, multiplica em cima, soma embaixo. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12, que dá 48 dividido por 16, que é igual a 3 ohm. Certo? Ou seja, né? Todo esse circuito inicial, a gente pode reduzir ele a uma única resistência de 3 ohm. Então, é tudo como se estivesse equivalente a uma resistência de 3 ohm. Então, o circuito inicial, que eu estou circulando aqui em vermelho, ele é equivalente ao circuito aqui final em vermelho. Então, essa é a nossa tarefa, né? Para calcular a resistência equivalente, nós temos um circuito complicado e transformamos num circuito padrão aqui, ó, que a gente conhece muito bem já, né? E aqui a gente já consegue o quê? Aplicar a primeira lei de Ohm. Então, se for necessário de calcular a corrente elétrica, a corrente total, é só fazer o igual a RI. Que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Espero que você tenha conseguido fazer essa questão também. Exemplo número 2. Vamos fazer mais um exemplo, né? Exemplo número 3.
para que a gente consiga depois, logo em seguida, fazer a de encontrar corrente e tensão. Então, vamos lá, eu quero que você pause o vídeo aí, rapidamente, aí tente fazer, que logo a seguir a gente tenta fazer juntos aí. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer, calcule a resistência equivalente desse circuito. Ok? Espero que você tenha conseguido aí identificar quem está em série e quem está em paralelo. E vou fazer isso rapidamente. Então, essas duas resistências em verde aqui, 12 ohm com 6 ohm, eles estão em paralelo. Ok? Não só eles, mas como também essas duas aqui, de 3 e de 6, também estão em paralelo, né? Então, vamos calcular a resistência equivalente de cada uma das partes, né? Então, resistência equivalente em verde, lá no cantinho da tela, lá em cima. Produto pela soma, 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6, faz a continha, tá? Que dá 72 dividido por 18, que é igual a 4 ohm. E em azul, resistência equivalente vai ser, novamente, produto pela soma, 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, 18 dividido por 9, que é igual a 2 ohm. E redesenha o circuito. Então, muito importante aí você estar sempre redesenhando o circuito para que você consiga se familiarizar cada vez mais nesse assunto. E é claro que os vestibulares, eles podem pedir para que você desenhe, né? Faça um bom desenho aí na segunda fase. Prova escrita, sempre a caneta, né? Bom, então vamos lá. Vamos substituir aí os valores das resistências. Então, estou colocando nas cores respectivas. 4 ohm, 5 ohm, a gente não mexeu, deixa lá. E em azul, 2 ohm. Ok. Então, chegamos nesse circuito final, 4, 5 e 2. E agora, é só identificar que tipo de associação elas têm. Então, elas estão todas em série, né? Elas estão conectadas por um único ponto aí, cada uma delas. E a corrente que passa por uma é igual à corrente que passa pela outra. Então, todas as correntes são iguais. Associação em série. Então, aí a resistência equivalente vai ser a soma, né? 4 mais 5 mais 2. Então, a resistência equivalente vai dar 11 ohm. Muito bem. Conseguimos aí fazer o exemplo número 3. Espero que você tenha conseguido, né? Acredito que agora tá tudo bem, né? Até agora tá tranquilo. E vamos continuar aí fazendo a parte de corrente total. Vamos lá? Então, nesse exemplo número 1, nós já temos um circuito bem cara de circuito de prova, né? De vestibular. E a tarefa nossa é calcular quem? Calcular a corrente total do circuito. Quem é a corrente total? A corrente total é a corrente que sai da pilha, sai do gerador. Corrente total. É a corrente que basicamente aí vai passar por todo o circuito, né? Nunca se esqueça que a corrente, ela sempre vai sair da barrinha maior da pilha e vai voltar para a barrinha menor. Então, a corrente ela vai dar uma volta completa no circuito e vai voltar aqui pelo polo negativo, né? Muito bem. Então, essa corrente que a gente precisa calcular. Muito bem. E aqui, eu quero que você pause o vídeo e tente descobrir, né? Temos muitas resistências aqui, né? Então, eu vou circulando elas primeiro, para a gente poder observar. Caso você não tenha impresso aí o PDF, seria extremamente importante que você faça o desenho aí no seu caderno, na sua folha, mais uma vez, né, para que você consiga se familiarizar com circuitos elétricos, ok? E vamos observar aí que nós temos uma resistência de 6 ohm, circulando aqui em verde,
Temos uma de 10 ohm, aqui na vertical, né? Temos uma de 2 ohm, uma de 3 e uma de 5. E, por fim, uma de 4 ohm lá embaixo, né? Ok? E, mais uma vez, a tarefa é muito simples. É identificar quais resistências estão em série, quais resistências estão em paralelo, para logo a seguir a gente poder calcular a resistência equivalente do circuito. Depois de calcular a resistência equivalente do circuito, nós conseguimos calcular a corrente total do circuito utilizando aí a primeira lei de Ohm, tá certo? Muito bem. Então, pausa o vídeo aí, agora eu quero que você pause o vídeo e parte A, item A, desse exemplo, calcule a resistência equivalente do circuito e no item B, vamos calcular a corrente total do circuito, ok? Muito bem, então, faça o desenho aí, pausa o vídeo e tente fazer o item A. Ok? Então, espero que você tenha conseguido fazer aí, ou pelo menos tentado identificar quais resistências estão em série, quais estão em paralelo, ok? E antes de realmente fazer a resolução, tá? Eu vou mostrar aqui as associações do caso, né? Que estariam erradas, ok? Que estariam erradas primeiro. Vamos lá. Se você fez essa de 2 ohm está em paralelo com essa de 5, está errado, tá certo? De 2 e de 5, elas não estão em paralelo. Por quê? Lembre-se que para estar em paralelo, nós temos que ter apenas 2 pontinhos conectados nas duas, tá certo? Ó, em azul aqui, 2 pontinhos aqui, e também a corrente total vai ser a soma de cada uma das correntes, e 1 mais I2. Muito bem, isso em paralelo. Então, o de 2 e de 5 não estão em paralelo. Agora eu vou dar mais exemplos. Se você associou aí, em paralelo novamente, essa de 3 com essa de 10, ó, em verdinho aqui, também ela não está associada em paralelo, vai estar errado, né? Ok? Pelo mesmo motivo. O que mais que vai estar errado? Se você colocou essa de 6 ohm com essa de 12, aliás, essa de 6 e essa de 2 em série, também vai estar errado. Por que está errado? Lembre-se, olha aqui do lado. Em série, as duas resistências, elas se conectam por apenas um único ponto e não tem nada atrapalhando, né? Ou seja, a corrente que passa pela primeira é igual à corrente que passa pela segunda. Tudo bem? Então, essa de 6 e essa de 2 também não estão em série. O que mais? Essa de 6 e de 4, olha só, para finalizar, essa de 6 e de 4 aqui, ó, no comecinho, né, do circuito, ó, elas também não estão em paralelo, certo? Então vamos lá, vamos resolver aí. Então, como é que a gente resolve um circuito elétrico, né? A gente observa, usando os conceitos aprendidos nessa aula, né, com basicamente uma ordem, né? Qual que seria a ordem de resolução? É observar os pontos que elas se conectam e observar a corrente, né? Se a corrente que passa em uma é igual a da outra, aí vai estar em série, ou se a corrente de uma mais a corrente da outra, a corrente total vai estar em paralelo, certo? E aí, espero que você tenha entendido bem e também tenha conseguido aí observar aqui as resistências, ó, olha só, muito importante aí, se você não conseguiu, ver direitinho aqui, ó, essa de 2, essa de 3
E essa de 5, elas estão em... Vamos lá, um tempinho aí para você pensar, se você ainda não conseguiu. Essas 3 resistências estão em série. Muito bem, agora sim, né? Por que elas estão em série? Porque a corrente elétrica que passa por uma é igual à corrente que passa pela outra. Tá certo? Muito bem. Então, depois de descobrir que essas 3 estão em série, nós vamos calcular a resistência equivalente, que é muito fácil no caso, né? Então, eu estou colocando aqui no cantinho superior da tela, ó, resistência equivalente vai ser a soma. 2 mais 3 mais 5, que dá 10 ohms. E agora redesenhar, né? Então, vamos lá. Pega aí o seu lápis, sua folha e redesenha o circuito. Redesenha, faça um bom desenho. Então, estou desenhando aqui com você. Ok. Então, esse vai ser o novo desenho. Então, já substituímos aquelas 3 resistências por uma única aqui, né? De 10 ohms, certo? Muito bem. E agora vamos continuar. Tenta descobrir aí agora quem que tá em série e quem está em paralelo, mais uma vez, né? Então, pausa o vídeo se você ainda não tentou fazer e faça essa continuação. Legal, espero que você tenha observado aí que essas duas de 10 estão em paralelo. Muito bem. E vamos então calcular a resistência equivalente dessas duas em paralelo. É só fazer o produto pela soma. 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. 100 dividido por 20, que é igual a 5 ohms. Muito bem. Antes de continuar, vou fazer uma observação. Obs. Quando você tiver resistências de valores iguais em paralelo, você simplesmente divide pela quantidade. Como assim, né? Então, a resistência equivalente, a formulinha é essa, ó. R dividido por N. Então, vamos tentar entender essa nova relação. Se você tiver duas resistências iguais aí, né? No caso, 10 e 10, é só dividir por 2. Quanto que vale 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5 ohms. Tá certo? Então, se tiver resistências em paralelo e elas são todas iguais, é só você dividir pela quantidade que você tem a resistência equivalente. Legal. Vamos continuar, então, fazendo um novo desenho, né? Transformando essas duas resistências de 10 e de 10 em uma única de 5. Vamos lá? Ok. Então, transformando uma única de 5 aí e coloca os valores das outras resistências, né? Certo? Então, vai dar isso. Muito bem. E agora, para praticamente finalizar o circuito, falta descobrir que tipo de associação nós temos aí. Então, pausa o vídeo, tenta descobrir. Muito bem, espero que você tenha conseguido descobrir aí, né, que tipo de associação nós temos aí, né? Então, essas resistências de 6, de 5 e de 4, elas estão em série, certo? Por que estão em série? Porque a corrente elétrica que passa em um é a mesma que passa no outro.
vamos redesenhar o circuito com o novo valor da resistência equivalente, em vermelho. Só somar, né? 6 mais 5 mais 4, que dá 15 ohm. E agora, redesenhando, nós temos o seguinte circuito aí à direita. Muito bem, olha só. Novo circuito. E agora, nós conseguimos descobrir a resistência equivalente total do circuito. Então, no item A, qual vai ser a resposta? Resistência equivalente é igual a 15 ohm. Muito bem. E no item B, como é que a gente calcula a corrente total do circuito? O I total, que está agora aqui em vermelho, estou desenhando no circuito, I total, ela vai ser calculado por qual formulinha? Pela primeira lei de Ohm, né? Então, U igual a R, U igual a R. Quem que é o U? O U é a tensão total aí na resistência de 15 ohm, que vale 30, tá certo? 30. O R é a resistência equivalente do circuito, que vale 15. E o I total é o que a gente quer. 30 é igual a 15 vezes I. Passa o 15 dividindo 30, né? Então, 30 dividido por 15, que dá... Quanto que dá? 30 dividido por 15, dá 2 amperes. Muito bem, ó. Acabamos de descobrir quanto que vale a corrente elétrica do circuito. Então, espero que você tenha conseguido fazer esse exemplo número 1, principalmente tenha identificado, né, todas as associações aí necessárias para resolver esse primeiro exemplo. E agora a gente vai fazer mais um exemplo de cálculo de corrente total. Vamos lá? Exemplo número 2. Então, aqui mais uma vez, nós temos um circuito aparentemente bastante bagunçado, mas eu quero aí que você faça o desenho desse primeiro circuito, né? E calcule para a gente na ordem. Item A, calcule a resistência equivalente do circuito, e no item B, calcule a corrente total do circuito. Claro, sempre identificando quem está em série, quem está em paralelo, e, além disso, faça todos os desenhos necessários aí para cálculo de cada uma das resistências equivalentes. Muito importante que você faça sempre passo a passo, até o momento em que você já tiver familiaridade com esse tipo de assunto, aí sim você pode fazer direto, tudo bem? Então, vamos lá. Pause o vídeo e tenta caprichar aí nesse exemplo número 2, que vai ser o último exemplo desse vídeo, e é um exemplo que realmente cai na prova, né? Cai no seu vestibular. E o assunto que a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Então, vamos lá. Quero que você pause o vídeo e tente fazer esse exemplo número 2. Ok. Então, antes de mais nada, descobrir que tipo de associação nós temos aí, né? Em verdinho, 3 e 6 estão em paralelo. Se não foi isso que você encontrou, então vai estar errado, tá certo? E a justificativa vai ser utilizando os conceitos teóricos, né? Então, se você não sabe por que está errando, então volte para o começo desse vídeo e tente retornar aí a parte teórica para que você possa novamente, né, entender direitinho os conceitos. Então, essa de 3 e de 6 estão em paralelo. Calcula a resistência equivalente. Vamos fazer rapidamente aqui em cima. 3 e 6 produto pela soma. Vai dar 2. E vamos redesenhar aí. Vamos lá. Estou redesenhando aqui em cima. Faça o seu novo desenho também, nunca se esqueça.
Ok. Ficou um desenho mais ou menos assim, substituindo já essa resistência aqui, né? Aí, em paralelo, né, vai ficar uma de 2 ohm. E agora, continuando aí, que tipo de associação nós conseguimos descobrir? Descobrimos que essa de 2 e de 10 estão em série. Legal? Então, para calcular a resistência equivalente, nós simplesmente somamos 2 mais 10, que dá 12 ohm. Continua redesenhando, vamos lá. Redesenha sempre. Então, já redesenha substituindo aquela de 2 e de 10 em série por uma única de 12. Prontinho assim. Continuando, essas duas de 12 estão em paralelo. Calcula a resistência equivalente. Aqui é bem fácil, né? É só você relembrar do que eu falei naquela observação. Quando você tiver resistências iguais, nós dividimos pela quantidade. Então, quanto que vai dar aí? É só dividir por 2, né? 12 por 2, que igual a 6 ohm. Continua. Então, estamos aí redesenhando e o circuito está cada vez menor. Então, aqui, já substituindo aquela resistência de 6, né? E agora, para finalizar, 1 e 6 estão em série, resistência equivalente, 1 mais 6, que dá 7 ohm. Pronto. Então, item A, 7 ohm. E no item B, calcular a corrente total, né, do circuito. Basicamente, é só se você redesenhar o circuito, fica bem claro que para calcular a corrente total do circuito aqui, é só usar a primeira lei de Ohm, né? URI, U igual a I, a tensão total é 21 volts, 21 é igual a 7, resistência equivalente, vezes o I total. Então, I vai ser 21 dividido por 7, que é igual a 3 amperes. Muito bem. Legal. Então, espero aí que você tenha conseguido fazer esse segundo exemplo da associação mista, corrente total. E também espero que você tenha gostado e aproveitado bastante da aulinha de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, é só colocar nos comentários, ou se você preferir, você também pode entrar em contato comigo. Para você pegar o PDF ou o material da aula de hoje, é só você pegar o link dos comentários. Muito bem, então por hoje é só. Espero ver você nos próximos vídeos. Bons estudos e até lá.